Agora eu gostaria que você levantasse as mãos novamente, dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Diga glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Glória a Deus. Amém. Está todo mundo aqui? Amém? Se você saiu, volte para cá agora, que é o que mais importa para a gente, é a palavra de Deus. Posso ver amém? Porque é através da palavra de Deus que tudo vai acontecer na nossa vida. Você crê nisso? Né? Então é através da palavra de Deus que as coisas acontecem. Quando é que o cristão não segue? Quando é que o cristão ele para, ele fica estagnado? Porque quando a palavra de Deus não entra mais, né? Então essa é a hora de você receber a palavra. Que palavra que é? Uma palavra de poder, uma palavra que manifesta-se na sua vida e assim segue toda a sua trajetória. Nós precisamos continuar crescendo, né? Jesus está voltando. Você crê nisso? E uma das coisas que a gente precisa ter muito cuidado nessa vinda de Cristo é que a palavra do Senhor diz que a proximidade da vinda de Cristo, muitos vão se esfriar. Tem uma palavra tem uma tradução que diz que muitos se apostatarão, quer dizer, muitos vão se esfriar. Muitos vão deixar de ser quem era. Olha que coisa. Tem muitos cristãos, não estou falando de gente fora da igreja não, estou falando de gente dentro da igreja. Muitos dentro da igreja vão deixar de ser quem eram. Porque aí você fala, por quê? Porque Jesus está voltando. Que coisa louca, que coisa doida. Quer dizer, um dos sinais da vinda de Cristo é o afastamento dos filhos de Cristo. Quando os filhos começam a se afastar, significa que Cristo está chegando. E aí nós precisamos estar atentos, porque isso é dito para quê? Para que nós venhamos entender em nós se nós estamos nos afastando. Porque se você olha para você e você enxerga que você está se afastando, ei, escute, você tem que acordar, você tem que despertar. E você não pode deixar isso acontecer com você. Amém? Não pode deixar. Existem alguns textos que eu quero trazer, talvez eu fique com um ou com dois textos, mas para a gente começar a palavra de hoje, é para que você precisa enxergar em que ponto você está. Em que ponto que você está. Acho que eu vou pedir para abrir o Salmo. Abre para mim, por favor, Paulo. Abre aí, Bia. Salmo 37. Salmo 37. Acho que é o verso 3. Vamos começar pelo verso 3. Salmo 37, verso 3. Abre aí a Bíblia. Né? Mas ele abrindo, enquanto ele abre aqui, né, para a gente ver, se você quiser acompanhar aí. Mas o que eu quero que você entenda nesse momento? É a respeito, existe um outro texto, não esse que a gente está abrindo, em que a Bíblia diz que Deus, ele enoja. O texto diz que Deus chega a querer pôr para fora, o termo vomitar, né? Deus tem o desejo de vomitar os mornos. Então, Deus quer que todos estejam dentro do texto. Nós entendemos que Deus quer que todos nós sejamos quentes. Posso ver amém? Mas Ele não fica tão bravo com os frios. Mas Ele tem vontade de vomitar um morno. E nós precisamos entender isso, porque esse morno é aquele que está se esfriando. O morno é aquele que está se afastando de Deus, né? É igual o café numa garrafa térmica que não segura a temperatura, né? Quem gosta de café aí sabe disso, né? Então quem gosta de café e gosta de café quente, né? Café quente. Aí você acaba de fazer o café e falou, vou colocar na garrafa térmica, porque durante o dia eu continuo tomando meu café quente. Só que a garrafa térmica não coopera, né? Você passa pouco tempo, dá aquela vontade, mas no frio assim, falar, vou tomar um café quente. Aí quando você põe o café, você acabou, pouco tempo você passou aquele café, e aí você vai tomar aquele café, não está mais naquela quentura. Mas você vem, se você está assim com vontade de tomar, você vem no desejo de tomar um café quente, quando bate o café na boca, na língua, ele não está quente, está morno. De você, para quem gosta de café quente, pega aquele café morno, tem pessoas que se estiver sozinho em casa vai jogar para fora.
vai cuspir aquele café, vai esquentar para tomar de novo. O que nós precisamos entender é que Deus está dizendo que os mornos, Ele vai vomitar. Quem são esses mornos? E aí, dentro do que o Senhor está nos trazendo hoje, uma das coisas que Deus disse para mim, que o morno não é o frio que se esquentou um pouco, não. O morno é o quente, que começou a se esfriar. O frio, aquele que é frio, é aquele que não conhece a Deus. Que o coração dele está buscando a Deus, mas ele não sabe sobre Deus. Ele não sabe. E como ele não sabe sobre Deus, quando alguém falar de Deus para ele, ele vai ficar impactado. Posso ver um amém? Quem nunca ouviu falar de Jesus, quando ouve de Jesus pela primeira vez, ele fica impactado. É o frio. Agora, o quente é aquele que está em comunhão com Deus, está crescendo na sua comunhão com Deus, está buscando cada vez mais a presença de Deus. Agora, o morno não. O morno é aquele que um dia teve uma comunhão, tem até experiências pessoais, ele até tem assim, tempo gasto na presença de Deus, mas hoje já não é mais a mesma coisa. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Já não é mais a mesma coisa. Então, o que é necessário para nós nesse tempo presente? É a gente aprender a conservar aquilo que o Senhor nos deu e crescer na presença dele. E uma das coisas que o Senhor diz para nós, lá no Salmo 37:3 é: confie no Senhor. Posso ouvir um amém? E ele continua dizendo: faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará com segurança. Verso 4, põe o verso 4 para mim, por favor. Tá fácil? Isso. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Vamos ficar até aqui. Esse deleitar-se é fazer com alegria. O morno não se deleita. O morno é aquele funcionário que está numa empresa lá que não quer mais trabalhar e ele fica enrolando para fazer as coisas. E quem depende do serviço dele sabe que ele não rende. Sabe que aquilo que se fazia em 1 hora, o cara leva o dia inteiro para fazer, né? Ele não se deleita, ele está lá trabalhando. Você fala, ele não falta, mas ele não rende, né? O morno é aquele que ele não está no mundo, ele é um cristão, só que ele não faz as coisas como fazia antes. Consegue entender o que eu estou dizendo? Não faz mais como fazia antes. Quando nós não fazemos mais quando fazíamos antes, a gente não se deleita mais. E a Bíblia diz que nós temos que nos deleitar. E aí nós precisamos olhar a nossa adoração no nosso país. A gente precisa ver a nossa adoração em Deus na nossa nação. Nós temos um privilégio na nossa nação. Se nós analisarmos o mundo, as dificuldades do mundo, tudo que o mundo oferece de coisa ruim, mas o Brasil, entre alguns pontos positivos, o Brasil tem um ponto muito positivo. A grande maioria das pessoas no Brasil acredita em Deus e acredita em Cristo. Posso falar amém? Então é uma grande massa que acredita em Cristo. Uma grande massa. E isso faz com que nós venhamos ter uma atmosfera de adoração na nossa nação, que está no coração de cada brasileiro, quase todos os brasileiros. E isso nos ajuda a buscar a presença de Deus. Mas nós temos que entender que existe uma resistência contra essa adoração. E nós precisamos então entender que essa resistência, se ela for não só no nível nacional, mas ela for a nível mundial, nós precisamos enxergar essa resistência e entender que Jesus está voltando, por isso as resistências estão vindo. Aí eu quero colocar 2 resistências rápidas, só para que você possa então enxergar o restante. Uma resistência que está acontecendo, por exemplo, sem conclusões, só percepção. Quando nós passamos então por essa pandemia, todos perceberam, olhando os médicos, só os médicos, esquece o restante da nação. Olhem só os médicos no meio da pandemia, só os médicos no Brasil. Uma parte dos médicos, eles acreditavam em um determinado tratamento.
A outra parte dos médicos acreditavam em outra parte do tratamento. Mas o que aconteceu nessa pandemia? Houve uma ordem definindo como os médicos deveriam tratar. E os médicos que estavam em desacordo, aqueles que não acreditavam, mas havia uma ordem superior, então está um médico lá, o médico recebeu uma ordem, dizendo, olha, esse tipo de tratamento se trata assim, assim, assim. Ele, como médico, pela experiência que ele estava tendo, ele não concorda, ele quer tratar o paciente de uma outra forma. Mas se ele tratar de uma outra forma, no meio da pandemia, ele ia ser retirado da sua função. Então ele é obrigado a se retirar da função porque ele está descumprindo uma norma. Mesmo ele como médico, sabendo do que estava fazendo. Então o que aconteceu com muitos médicos? Mesmo não concordando com o tratamento, ele entregou o tratamento que se é aceito, mesmo ele não concordando, para que o emprego dele não corresse o risco. Consegue entender o que eu estou dizendo? Um outro profissional, que é o psicólogo. O psicólogo, ele então recebe pessoas, e aí as pessoas ali vêm com os seus traumas, os seus problemas, e aí o psicólogo tem que ajudar essa pessoa a se encontrar, é a profissão dele. Só que hoje na nossa nação, os psicólogos têm uma ordem superior e dependendo do que a pessoa fala, mesmo esse psicólogo sendo cristão, ele não pode dizer para aquela pessoa, naquele determinado assunto, o que ele entende que é certo. Ele tem que olhar para aquela pessoa e deixar a pessoa se virar sozinha, mesmo que ele não concorde. Ele não pode mudar o pensamento daquela pessoa. Ele vai jogando os assuntos, a pessoa vai trazendo para ele, e aí a pessoa que vai encontrar por conta própria uma saída. E se ele então falar, não, isso está errado, e ele colocar dentro dos valores cristãos para essa pessoa, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser retirado da profissão. Ele não pode exercer a função de psicólogo, porque ele não pode fazer isso, porque é uma ordem superior e ele não pode. Eu coloquei esses dois pontos para vocês entenderem o quê? O que vocês precisam entender? A vinda de Cristo, a mentalidade das pessoas vão vir contra os valores de Cristo. A mentalidade das famílias estão vindo com os valores contrários a Cristo. Então, aonde você vai ver a vontade contrária de Cristo? Você vai ver a vontade contrária de Cristo na brincadeira das crianças, na amizade dos adolescentes, nos passeios dos adultos, tudo é tipo de recreação, toda a sociedade, todos os setores da sociedade, você vai ver cada vez mais os valores contra aquilo que são a vontade do Senhor. As pessoas vão se comportar contrário ao que a palavra do Senhor diz. E quem somos nós nesse meio? Porque se você não despertar, você está indo já, ou você já foi. E um outro exemplo que Deus traz para mim é assim, é igual tempo ruim, tempo de chuva, né? Então, se a chuva fosse uma resistência contra a nossa vida cristã, então se está garoando, você tira de letra. Ainda mais se você está bem de saúde, você passa por aquela garoinha e aí chega em casa, está murchada, e passou. Se a chuva está um pouco mais forte, o guarda-chuva, né? Agora, se vem uma chuva muito forte, que transborda o rio, que a gente vê gente sendo arrastado pelas águas nas ruas, é pessoas, é carro, é casa, tem gente que morre no meio de uma tempestade, porque ela é levada com a força da água, ela não tem força para ficar em pé. O que está acontecendo espiritualmente? Você precisa entender se você está resistindo contra aquilo que vem contra, ou se você está sendo arrastado. Porque se você não despertar, você está sendo arrastado. Porque você começa a educar suas crianças como dizem. E qual é o risco? O risco é assim, você pega pessoas de autoridade. Por que você está fazendo? Teu filho não está bem, por que você está dando esse medicamento? Porque o médico deu a receita. Essa receita que veio desse médico, ele realmente está fazendo bem? Ou ele está só cumprindo uma ordem e você está fazendo mal para a sua família?
por que você está tendo esse tipo de atitude? Não, porque o psicólogo orientou. Mas o psicólogo orientou dentro daquilo que o mundo diz? Ou ele simplesmente, ou está contra a palavra de Deus, ou ele simplesmente entregou para você uma orientação que isso vai te fazer mal? Então o psiquiatra também vai te fazer mal? O professor ensinou isso para os meus filhos, mas isso que o professor ensinou, ele ensinou porque há uma norma, está vindo, isso está sendo bom para a sua casa, para a sua família? Tem um filme, que está, entre as listas dos filmes, é o melhor filme na Netflix. Mas esse filme é o melhor filme na Netflix esse mês, porque realmente é um bom filme, ou porque é um filme que está tirando as pessoas da presença de Deus e todo mundo está assistindo? Então o que você precisa entender de tudo isso? A roupa que você veste, a forma como você fala, a forma como você se comporta, você está sendo arrastado? Ou você está resistindo àquilo que a palavra do Senhor diz? Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Consegue entender o que eu estou dizendo a você? Amém? E aí dentro disso, eu queria que você abra comigo lá em Isaías capítulo 58, e eu vou encerrar a minha parte. Isaías 58, verso 4. Eu acho que eu vou ficar só com o verso 4. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Diga misericórdia. Consegue entender o que eu estou dizendo a você? Olha aqui, seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Por quê? Porque nós somos cristãos, posso vir amém? Mas nós estamos tomados de coisas que não são de Cristo. E nós temos nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, na nossa forma de falar, na nossa forma de ser, o que não é Cristo. Então, mas nós não somos do mundo, então não somos frios. Mas nós também não somos quentes, então quem somos? Somos mornos. Se nós somos mornos, Jesus está dizendo assim, eu vou te vomitar. Eu vou te vomitar. Para que serve o teu jejum? Para que serve a tua oração? Para que serve o temor que há dentro de você? Se você não faz de acordo com aquilo que a palavra quer que seja feito. Então não é para jejuar? Não, é para jejuar. Não é para orar? Não, é para orar. É para orar, é para jejuar, é para fazer tudo o que você faz. Mas você tem que fazer tudo isso quente, não morno. Glória a Deus por isso. Mas eu não sei o que está acontecendo com a minha vida, porque eu já não consigo fazer como eu fazia antes. Então desperta, está acontecendo alguma coisa. Tem alguma coisa te tirando do centro da vontade de Deus. Aonde está aquele fervor da presença de Deus dentro de você? Se você não tem mais o fervor, sabe, o fervor, aquele ânimo de estar na presença de Deus, o que está acontecendo contigo? Você está indo para a presença de Deus meio assim, meio apagado, meio sonolento. Você está indo, como que você está indo na presença de Deus? Porque se você está indo para a presença de Deus sonolento, se você está indo assim meio que carregado, se você está indo assim meio forçado, meio assim, eu tenho que cumprir isso aqui, senão, sei lá, acho que falta alguma coisa. Cuidado, porque você pode estar sendo arrastado por aquilo que é a apostatação, que é um sinal da vinda de Cristo, é um sinal de que Jesus está voltando, e você não se pode deixar ser levado por isso. Mas você precisa manter-se na presença de Deus. O fogo do Senhor tem que arder na sua alma, posso ouvir amém? Tem que arder o fogo do Espírito Santo na tua alma, no teu pensamento. Você tem que se deleitar na presença de Deus. Não importam as dificuldades, mas você tem que ter isso no teu coração. O verso 5. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Verso 6. O jejum que desejo
Não é este soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo e pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Vamos ficar no 6. E aí a gente entra dentro desse propósito aqui, para domingo que vem. Qual que é esse propósito aqui? Se você ler aqui, se der para ler o que está no plástico, está escrito aí, ó. Ele vive, por isso eu celebro. Posso ver, amém? E na parte de baixo, mais menorzinho ainda, não sei se dá para ver, está escrito aí, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Glória a Deus. O que que esse propósito aqui tem a ver com você? Esse é o nosso próximo jejum. E nós vamos começar a jejuar durante o mês nesse propósito. E o que você vai fazer essa semana? Você vai colocar dentro desse saquinho escrito. O que nós vamos fazer a semana que vem? A semana que vem, no culto da semana, no domingo que vem, nós vamos apresentar ao Senhor aquilo que nós temos que tirar da nossa alma. E nós vamos fazer um ato profético, nós vamos queimar. Amém? Nós vamos queimar, né? A gente tem espaço aqui na igreja. No próximo culto nós vamos queimar. Então o que você vai fazer? É seu, ninguém vai ver, tá? A não ser que de repente o casal lá, o marido não quer que a mulher veja o que ele vai escrever, né? Aí tem que se acertar lá com o casal em casa que vai fazer. Mas coloca lá no papelzinho. O senhor sabe, né, Deus? Escreve lá, né? Aí o outro não precisa saber o que está passando, o que está acontecendo, né? Porque senão você deixa lá e o outro fala, deixa eu ver o que tá, né? Vai fuçar no papelzinho lá. O que você vai colocar aqui dentro? Aquilo que está na tua alma que você não quer, que o Espírito Santo já te identificou. Posso ver, amém? Né? Então, sei lá, qualquer coisa que te agrida, né? Qualquer coisa. Mentira, eu sou muito mentiroso, eu sou depressivo, eu sou nervoso, eu tenho um pecado oculto, seja lá o que for. O que você vai fazer? Você vai escrever e você vai jogar aqui, né? Porque nós vamos falar domingo que vem sobre isso, né? Nós não adoramos a um Deus morto, nós adoramos a um Deus que venceu a morte, amém? E esse Deus que venceu a morte, Ele arranca da sua alma o pecado que te esfria. Ele arranca da tua alma o pecado que te deixa morno. O que o Senhor faz? O Senhor faz você ferver na presença dEle, né? E você vai ser um cristão e permanecer um cristão quente. Glória a Deus por isso, né? Então esse é o propósito. O propósito, depois se você ler, se quiser, se você puder, leia o capítulo 58 de Isaías, que vai ser a nossa palavra base para domingo que vem. E nós vamos, a partir do verso 6, começar a ver o que é o jejum que Deus quer, se não arrancar de dentro de você aquilo que Deus não concorda, arrancar da sua alma. E aí eu coloco para você um propósito de jejum. Você vai, além de você escrever e colocar nesse saquinho, você vai colocar um propósito diante de Deus, você vai jejuar o que você já sabe que você não pode fazer. Hã? Eu não posso ver gato na rua que eu chuto. Então essa semana você não vai chutar mais nenhum gato. Na hora que o teu pé assim agitar, que você fala, agora eu vou chutar. Você fala, não vou chutar. Porque essa semana eu estou jejuando chute de gato. Então você vai, amém? Então o que é que você faz? Você bate a porta do carro? Não vai bater a porta do carro essa semana. Amém? Ah não, eu bato a porta da geladeira. Fala, não vai bater essa semana. Quando você estiver bravo, estiver perto da geladeira, que você vai bater a porta, já, né? Você não tem resposta para o familiar, então você desconta na geladeira. Essa semana você não vai descontar nela, né? Então o que você... A porta do carro. Você vai jejuar. Consegue entender o que eu estou dizendo? E aí você tem que olhar para você e falar, o que eu tenho que jejuar a Deus? Tudo aquilo que Deus quer que eu não faça. Consegue entender? Por exemplo, assim, vamos supor que eu estou com um problema essa semana, e ora eu tenho confiança em fazer, ora eu não tenho confiança em fazer. Tem hora que me dá uma preocupação, falar, acho que eu não vou dar conta. O que você vai jejuar? Você vai jejuar a dúvida. Quando vier a dúvida, você fala assim, não, essa semana eu vou fazer assim, assim, assim. Aí vem na sua mente e fala, não, essa semana acho que não vai dar não. Você repreende, fala, não, hoje eu estou jejuando dúvida.
Estou jejuando dúvida essa semana e eu vou fazer tudo aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Glória a Deus. E aí eu vou pedir para você ficar em pé e nós vamos selar esse voto. Você vai pegar o seu plastiquinho aí. Se você não tiver, você levanta a mão que a Luana vai te entregar um. Mas acredito que todo mundo tenha. Você vai pegar esse plástico aí. E nós vamos orar nesse momento e vamos pedir ao Senhor. Você vai colocar aqui dentro o que você quer que Deus tire. E você vai clamar ao Senhor para jejuar essa semana. Jejuar atitudes. Jejuar aquilo que Deus não agrada. Aquilo que Deus não se agrada. Aquilo que o Espírito Santo já disse para você que não pode. Você não pode ser dessa forma. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Nós, como base no capítulo 58 de Isaías, vamos apresentar a nossa alma ao Senhor. E buscar o jejum espiritual. O jejum que marca a nossa alma. E durante essa semana nós vamos clamar ao Senhor pedindo que o Senhor opere um milagre, meu Pai, no nosso caráter, um milagre na nossa forma de pensar, na nossa forma de ser, meu Deus amado. E te peço, Deus, que o temor do Senhor seja crescido no nosso coração, que o temor do Senhor, meu Pai, seja renovado, e que nós venhamos ser marcados pelo Senhor, e o Senhor venha nos renovar nesta semana, em nome de Jesus Cristo. Tome o corpo, a alma, meu Pai, o espírito de cada um de nós, e assim seja transbordado por toda a nossa casa, a nossa família, meu Deus amado, em que o Senhor seja Deus na nossa vida, que o Senhor esteja no centro, meu Pai, da nossa vontade, em o nome de Jesus. Tudo que não é o Senhor na nossa vida, seja arrancado de uma vez por todas, em o nome de Jesus, amém? Vamos receber a nossa bispa com uma salva de palmas para o Senhor. Amém, graças a paz, pode se assentar. Não tem, a palavra foi dada, né? Só nos resta orar. E realmente é isso, Jesus está voltando. Não existe dúvida sobre isso, né? E nós precisamos nos posicionar. A palavra fica para a próxima, mas a essência da palavra era razão e emoção, né? Foi um pouco do que ontem o Senhor falou no meu coração, lá para a rede de mulheres, mas é lógico que cada momento é um momento, haviam outras coisas a acrescentar, mas nós precisamos deixar de ser emoção e viver um pouco da razão, amém? Quando o Senhor fala para mim e para você, se você for morno, eu tenho vontade de te vomitar. Se eu for olhar com a emoção, eu fico triste com Ele. E muitas vezes não acredito que o meu Deus está dizendo que Ele tem vontade de me vomitar. Mas eu preciso olhar para a Bíblia e ver também que eu tenho que olhar para ela com razão. Aquele que age só por emoção, ele se baseia somente nas promessas. Agora, aquele que se baseia, ele tem o equilíbrio. Eu trouxe até uma balancinha ali. Aquele que ele precisa ter, nós precisamos ter o equilíbrio entre razão e emoção. Eu estava com a palavra preparada, o bispo me deu a oportunidade, a minha irmã me ligou e falou, a sua mãe caiu no banheiro e não quer ir para o hospital e ela só obedece você. Nunca fiz nada para minha mãe, amém? Mas eu acredito que é a presença do Espírito Santo na minha vida que faz ela me obedecer. Glória a Deus. Porque ela é minha mãe, eu que tenho que obedecer ela, não é verdade? Independente da minha idade, né? E aí eu fui, de primeiro momento eu fiquei no impasse. Eu falei, e agora? O Senhor falou, você está com uma balança para apresentar. Eu falei, Senhor, então eu vou pôr na balança. E quando eu coloquei na balança, aqui tinha pessoas para pregar, amém? Glória a Deus. Aqui tem muitas pessoas para pregar. Quantas pessoas tem aqui dentro para pregar? 30? 35? Não contei. Mas lá para levar a minha mãe, só tinha eu. Consegue entender? Então, nós precisamos colocar a nossa vida na balança. O que é emoção e o que é razão. E sermos fervorosos na presença do Senhor. Deleitar no Senhor.
para que realmente seja satisfeito o desejo do nosso coração. Porque se eu ficar só na emoção, eu vou ler e vou querer entender. O Senhor satisfaz o desejo do meu coração. Ele vai me dar o meu emprego, Ele vai me dar isso, Ele vai me dar aquilo, Ele vai me dar, Ele vai me dar e Ele vai me dar. Mas eu tenho que deixar de ler somente as promessas, mas também passar a ler a condição da promessa. E só o que tem de peso, coloca a razão na balança, ele tem capacidade emocional para ler a Bíblia e entender que o próprio Deus está dizendo para ele: eu tenho vontade de te vomitar quando você não faz o que eu te peço. É forte, não é? É forte, gente. Então, que nós possamos realmente viver, de fato e de verdade, a palavra, aonde nós estivermos, e passar a colocar, porque o horário não permite, né? Mas é muito interessante quando eu começo a me avaliar, quando eu começo a me entender, quando eu começo a analisar que 1 segundo de emoção, eu posso acabar com a minha vida. 1 segundo que você age na emoção, na euforia da emoção. Um casal, uma família que se acaba, que um vai para um lado, o outro vai para o outro, e traz todo um sofrimento. Foi 1 segundo de emoção. Que ali soltou uma bomba, e aí aconteceu o que aconteceu. Então, nós precisamos parar, pensar, antes de tomar algumas atitudes, amém? Nós precisamos saber administrar a nossa vida emocional. Aí você fala, mas eu não quero administrar a minha vida, eu não quero administrar problema, eu quero resolver problema. Quando eu administro bem o meu emocional, eu resolvo os meus problemas, baseado na palavra do Senhor. Glória a Deus por isso. E aí nós somos fervorosos e vamos viver cada promessa do Senhor, colocando na balança, colocando ali, a hora que eu for escrever aqui, eu preciso olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu não quero ser vomitado. Pensa numa coisa que você realmente, assim, você olha e você fala: não, isso aí me embrulha o estômago. Se você me chamar para comer na sua casa e tiver um palito de fósforo na sua pia, você vai economizar comida, porque aquilo me embrulha o estômago e eu não consigo comer. Pensa numa coisa que mexe com o seu estômago quando você vê. É isso que o Senhor sente quando Ele te pede algo, quando Ele pede para você prestar atenção, que você está fugindo do que Ele tem para você, dos propósitos, dos princípios. É esse nojo, é essa coisa ruim que Ele sente, né? E é isso que eu fecho aqui, que nós possamos realmente buscar, que nós possamos realmente colocar o que é emoção, o que é servir a Deus por emoção, o que é fazer por emoção e o que é fazer pela razão.